aquilo que a empresa quer passar. A gente faz muito trabalho com missão, visão, valores. Quando muda a marca que a empresa quer passar, que a liderança quer passar para os colaboradores, talvez os novos valores, o novo tom de voz, Nossa, tem mil coisas que podem ser passadas, e ao invés de eu passar no PowerPoint, ao invés de eu passo em uma gamificação que a pessoa nem percebeu, ela aprendeu tudo. E mais, a gamificação, ela dura demais. Então, as pessoas saem de lá brincando e falando, lembra que a gente viu isso, que a gente falou aquilo, sabe? Então, a pessoa internaliza sem perceber. Essa é a graça. Marketing, The Podcast. Dali, meus ouvintes do Marketing The Podcast. Bruno aqui, 5 anos e contando. Pessoal, 5 anos no dia 12 de março. E no dia 12 de março, o Bruno nem uma postagem de 5 anos do Marketing The Podcast fez. Impressionante, para deixar aqueles marqueteiros que fazem sazonalidades, datas e tudo mais malucos, né? Mas, gente, é tanto trabalho, é tanta loucura aqui dentro do Marketing The Podcast, episódios, postagens, negociações que o Bruno ele já não consegue mais, graças à equipe hoje de mais de 10 pessoas que o Marketing The Podcast tem, que o Bruno consegue manter esse podcast, porque, olha, tá trabalho, hein? E como eu sempre falo para vocês, ninguém é obrigado a conhecer o Bruno, ninguém é obrigado a conhecer o Marketing The Podcast. Então, Bruno Gimenez, host, fundador do Marketing The Podcast. Estamos aqui na 6ª temporada. A gente sempre fala com o Marketing The Podcast, fala principalmente de comunicação, publicidade, marketing, comunicação interna, esse universo todo, negócios e, inevitavelmente, tecnologia. E tudo de tendências e atualizações o Marketing The Podcast traz aí. Além de grandes nomes e grandes temas aí para vocês que nos ouvem há tanto tempo, pessoal, mais de 4.000 reproduções só no Spotify. Então, poxa, eu nem posso falar muito aqui, eu acho que tenho só que agradecer a nossa audiência. E hoje a gente é muito curioso como que o mercado como você sabe, eu fiz a minha carreira dentro da área criativa, dentro de agências e tudo mais, e aí a gente acaba se encontrando com pessoas que a gente já negociou, já conversou, já teve aí várias situações, e hoje o episódio a gente vai falar de como a gamificação pode ajudar equipes a performarem melhor. E aí eu tenho até medo de errar o sobrenome, mas vou fazer a apresentação, se eu errar, ela me corrige. Deixa eu falar aqui com a Janete Galbinski, é diretora de marketing do Escape 60 Graus, e tem uma trajetória sólida unindo dados, qualidade e performance com formação pela Poli da USP, especializações internacionais, consultora internacional e Master Black Belt. Ela vem mostrando como gamificação e branding podem transformar times e gerar resultados reais nas empresas. Janete, bem-vinda ao Marketing depois. Você acertou esse sobrenome, né, Janete? Acertou direitinho. Tudo bem, Bruno? Quanto tempo, hein? A gente se encontrou na pandemia, acho que é a primeira vez ou antes da pandemia, né? E aí aqui estamos novamente. O Escape 60 está bombando. Estamos aí. Não tenho dúvidas. Inclusive, aquela vez você me deu ali o ingresso para o Escape. Tá vendo? A experiência e eu não consegui ir devido não. a mais. Não acredito. Você não foi até hoje, Bruno? Não fui até hoje, você acredita? Nossa, isso é vergonhoso. Vergonhoso. Todo mundo me fala hiper bem da Escape. Eu tenho empresas parceiras que levam os seus times para Escape para treinar. Todo mundo gosta muito. Eu adoro a gamificação, né? Mas conta um pouquinho, Janete. Conta um pouquinho aí. Quem é a Janete aí para o nosso público? Quem que é o Escape 60 Graus? Para quem não conhece. É difícil não conhecer, mas até eu que não fui, conheço. Não, tá vendo? Muita gente fala assim, eu não fui, mas conheço. Tem que ir para conhecer, viu, Bruno? Porque é uma emoção muito grande. A gente tem salas temáticas, onde as pessoas entram dentro das salas e tem 60 minutos para sair de lá de dentro. É um trabalho em equipe e você tem que desvendar mistérios em um determinado local cenográfico. Então, você pode estar numa prisão, você pode estar no metrô de Londres, você pode estar literalmente assim, você se sente o protagonista dessa história. Tem um storytelling, você vive esse storytelling dentro
da sala e tem 60 minutos para sair. Às vezes sai, às vezes não sai. Não é fácil sair. Mas tem que usar criatividade, trabalho em equipe, conexão entre as pessoas e aquilo que você vê. Então é muito divertido, é uma experiência única, não tem igual. Não tenho dúvidas disso, porque o Bruno, o jovem Bruno, Janete, ele era aquele cara que gostava do Sherlock Holmes, dos livros, da coletânea do Sherlock Holmes. Nós temos sala CSI, nós temos... Aí, tá vendo? Nós temos toda a trilogia do CSI, nós temos várias salas de mistério, salas de terror, salas infantis, salas de aventura. Então, assim, tem diversas opções para todos os gostos. E há muitos anos, né, Janete, também, né? Olha, nós nascemos há 10 anos atrás, estamos fazendo 11 agora, dia 1º de junho. Então, nós estamos no 10º ano aí de empresa, que começou como uma brincadeira, a gente acreditou que ia ser uma coisa... foi uma diversão, acabou virando negócio, e hoje nós estamos com 13 unidades, inclusive temos unidades no México. Então, assim, estamos crescendo bastante. E é um entretenimento em que as pessoas se divertem desde 5 anos de idade até 80, 90, 100, né? Hoje já não tem mais limite. Então, o avô joga com o filho, as empresas podem vir, as escolas podem vir, vêm, né? Centenas de escolas já vieram, milhares de empresas já vieram com seus times, e tem as pessoas físicas também, e a gente também faz festa de aniversário, que nós somos o maior buffet de festa de aniversário de São Paulo. Se pensar em algumas unidades, a gente tem muita festa. E aí, quem nunca acompanhou um pouco do Escape 60 Graus, eu acho que é um grande case, acho que você pode falar melhor do que isso, né? Aquela foto do eu sair da sala, todo mundo já acompanhou isso, né? Um pouquinho, eu também já acompanhei bastante, vários conhecidos, às vezes eu estou lá no feed, ali no stories do Instagram, e vejo, olha, eu saí, a gente conseguiu ver um certificadozinho, não é? Se eu não me engano também, que saiu dali também, então tem toda uma... tem uma plaquinha, né, que a gente coloca brincando, cada um coloca, vê eu sou inteligente, eu fiz tudo, ou não saímos, ou saímos, assim, tem de tudo ali para brincar, sabe? E é muito interessante, é divertido. Se sai da sala é divertido, e se não sai também porque na verdade a gente tem enigmas dentro da sala, e cada vez que você... que é o seu grupo, né, consegue desvendar o enigma, é uma vitória, é uma alegria, então é um caminho, né, nem sempre a gente chega na meta, mas o caminho para chegar na meta, ele é importante também, né, é importante comemorar sempre. E aí abre muitos leques de conversa aqui dentro do negócio, porque a gente fala aqui um pouquinho da integração de equipes, de como as equipes acabam trabalhando em conjunto para chegar numa conclusão de negócio. Tem várias coisas que a gente consegue puxar daqui, Janete. Janete, me fala, antes disso, a gente tem uma audiência que começa a querer entender, né, um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho como que vai funcionar, como que funciona essa questão do Escape 60 Graus, e como que funciona também para você chegar nesse ponto hoje de 11 anos de empresa. Como são muitos estudantes, a gente tem aí, acabam também, vão buscar conectar com você no próximo, no LinkedIn. Então, no final das contas, aí vai ter no LinkedIn a pessoal chamando você, conversando. Mas antes de falar do Escape 60, a gente precisa entender quem é a Janete, como a Janete chegou a esse ponto. Então tá. Como uma que coisa ela... interessante. É uma politécnica, né, senhores? Como que eu fui parar aí na área de marketing? Exato. Assim, quando eu me formei, assim, as pessoas pensavam, tem poucas profissões, né? Tinha, eu vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser isso, vou ser aquilo. O marketing é algo relativamente novo, né? Então, não era uma opção para mim, naquela época, fazer marketing, nem passava pela minha cabeça, não era uma coisa que eu imaginava. E depois eu comecei, eu tenho também uma empresa de consultoria, né? Então, que precisava de marketing, ninguém entendia de marketing, vou sair de uma coisa, eu vou para a SPM e vou ver o que eu faço lá para entender de marketing. Me apaixonei de um grau
E aí depois, no Escape, eu já entrei, nós somos 4 sócios, né? Então, há quase 11 anos atrás, a gente fundou o Escape, somos 4 sócios, eu, Márcio, Karina, José Roberto. E a Karina é especializada em cenografia, o José em negócios, construção, negócios. O Márcio é o maluco por trás das salas, ele que faz toda a parte dos enigmas. Esse é criativo, hein, Janete? Esse é criativo, hein? Esse é criativo, esse é. E eu entrei para a parte de marketing, né? Se você conhece o Escape, todo mundo que está ouvindo a gente e os estudantes conhecem o Escape, hein? Porque realmente é o nosso público-alvo é um dos públicos-alvos muito importantes, né? E assim, eu fui para o marketing e para mim foi construção de uma marca, construção de um logo, construção, na verdade, nós construímos uma categoria de entretenimento que não existia no Brasil. É uma coisa nova que a gente trouxe há 10 anos atrás, tanto que, assim, quando a gente começou, foi dia 1º de junho, dia 2, a gente estava na capa da Vejinha, que na época era a coisa mais importante que tinha, e, assim, começou todo mundo ligar para a gente, a Globo, o SBT, influenciadores e tudo, para conhecer, porque era uma novidade mesmo, né? E foi no meio de uma crise. Era uma crise em 2014, teve uma crise bem grande. Crise da época 2014 a 2016, né? Exatamente. Aí todo mundo fala, vocês são loucos, vocês vão abrir um entretenimento, quem vai nisso? O pessoal não vai. Tá aí. Oportunidades na crise também é uma coisa importante, né? Às vezes, na crise surgem as maiores oportunidades. O brasileiro desconhece um pouco de crise, né, Janete? O brasileiro, ele acaba, tendo crise e ele tem aquela história do Nizam um pouquinho, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Né? É isso aí. Não adianta a gente pensar, e o brasileiro é muito conhecido por isso. Janete, todo mundo conhece o Escape 60, tem toda uma estrutura para isso. Quando a gente fala um pouquinho da Janete, sem o Escape, vamos tirar aqui o Escape, vamos tirar qualquer coisa, vamos falar da Janete Galbinski. Tá. Quem é a Janete Galbinski? Quem que é ela na hora que ela tá ali ouvindo uma música, colocando aquele buraco de minhoca de música do YouTube, que eu adoro o lo-fi, por exemplo. Olha, ela é bem eclética, ouve de tudo, muito antenada, adora estar com as gerações, quanto mais pessoas mais novas, melhor, muito conectada com tudo que está acontecendo, com o mundo, relativamente politizada, mas eu acredito que, assim, a gente tem que amar muito o que a gente faz, porque a gente trabalha muito tempo durante o dia da nossa vida, e o amor pelo trabalho que eu tenho é uma coisa difícil de encontrar. É assim, é sábado, domingo, é feriado, é à noite, não importa. É uma coisa que é um amor realmente pelo trabalho. E o Escape 60, ele trouxe uma paixão, porque a gente vê a alegria na cara das pessoas, e isso faz a Janete ser feliz, sabe? Então, eu acho que essa é a Janete. Agora, é a Janete que vê séries de tudo que é jeito, filme, que sai, viaja demais, eu adoro viajar, uma coisa que conheci grande parte desse mundão, ainda vou conhecer mais, e é isso. Então, essa é a Janete, apaixonada pelo que faz. E falando um pouquinho de negócios, a gente já aprofundando um pouquinho no Escape 60, Janete. Como que foi? Eu vi que foi uma questão que vocês colocaram ali, o público, né, lá em 2014 e tudo mais, o público não vai, causa do mercado e tal, e foi. E aí, no final das contas, as empresas se interessaram nessa questão de team building, nessa questão toda de trabalho em equipe, de ter essa interação entre equipes. Como que essa chave mudou? Vocês mudaram ali na hora para pensar em empresas ou era mais para o público final? Como que foi essa história? Primeiro, eu falei para você que eu tenho uma empresa de consultoria, né, na área de gestão empresarial. Essa empresa tem 32 anos. E nós tínhamos nesta empresa, uma empresa incubada, uma empresa chamada Games for Business. A gente já enxergava que... e foi aí que que eu comecei com a SPM, toda a parte de marketing. Eu fui para a SPM fazer um curso de jogos, depois eu falei, nossa, tem tudo a ver, mundo corporativo, jogos, e a gente entrou e começou com jogos de tabuleiro.
Só que assim, a gente começou a vender em todas as livrarias, vender na Amazon, vender em todos os lugares, e a empresa foi um grande fracasso, tá? Por quê? Porque as pessoas não queriam comprar jogos de tabuleiro, porque jogo de tabuleiro é uma Que coisa que já talvez mudou hoje, né? Que já Hã? mudou. Tá voltando agora para o ápice os jogos de tabuleiro. Não, mas Né? eu acho que assim, o jogo de tabuleiro ele tem muito a ver com amigos, família, Sim. ele tem menos a ver com a empresa. Eu acho que a gente errou É, na mosca, mas essa experiência foi muito importante para a gente enxergar o potencial do Escape 60 na área corporativa. Eu acho que sim. isso foi muito importante. Ele nasceu para a pessoa física, mas ele virou a chave muito rápido. As próprias empresas começaram a querer lançar produtos dentro do Escape. Então, a gente começou a lançar, sei lá, a Motorola lançou um celular lá dentro, dentro da sala. Então, a gente modificou a sala, o jogo, o storytelling, para fazer com que a pessoa que participasse daquele storytelling saísse conhecendo todas as coisas que aquele celular fazia, de diferente do que os outros faziam. Então, a gente começou aí, depois a gente começou com, por exemplo, a Nestlé, a gente fez um trabalho bem interessante de recrutamento e seleção, a gente pegou a lojinha que eles têm, transformou no Escape, a lojinha lá dentro. Então, a gente começou a sair das salas, né? Fazer eventos fora, e aí começou a vir pessoas que, eu quero fazer sei lá, uma convenção de vendas, preciso passar algumas mensagens para os meus vendedores. Vocês conseguem fazer isso? A gente começou a fazer eventos maiores, que a gente chama de plenárias, para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. A gente fez um 5.000 trabalho pessoas, Nanete. ao mesmo tempo. A gente fez um trabalho com a Vivo, por exemplo, que a gente foi o Brasil inteiro treinando vendedores com esse tipo de modalidade. Ou seja, a gente fez realmente. A gente fez um jogo para lançar a rota da Latam, São Paulo, Los Angeles, durante o voo. E foi muito legal. Assim, os nossos Game Masters foram e voltaram no voo seguinte. Assim, eles fizeram o jogo no meio do voo. E o legal, que é legal que eles falam assim, a gente não vai incomodar a classe executiva, nem vai falar para eles que tem esse jogo. E a classe executiva, quê? Eu também quero jogar. E aí todo mundo jogou, foi muito legal. Então a gente já fez de tudo. Eu falo que da terra ao ar, a gente já fez de tudo. E é isso que acontece com a parte corporativa. Além das pessoas trazerem os seus funcionários para dentro da unidade, das unidades, para jogar os jogos para team building, para entender como que é a liderança dentro do jogo. A gente tem toda uma metodologia para isso. A gente enxerga as pessoas de fora da sala através de câmeras. E aí a gente vê o que está acontecendo, a gente tem toda uma metodologia que a gente desenvolveu para esse trabalho de observação do grupo, a gente pega o briefing com a empresa e faz o trabalho de enxergar o que acontece, depois faz o trabalho com o grupo fora da sala. Então, a gente tem, assim, N possibilidades. Quando você fala isso, é muito legal, né? Você falou aí de várias questões, aí, inclusive branding, né, da Motorola, que você citou agora para a gente aqui. Né? Quando a gente fala isso da questão do branding da própria Motorola, a gente está falando sobre a questão da Motorola ter confiado na gamificação para ampliar, né, a questão de marca, para ter interação de marca, que eu entendo muito que a gamificação, quando a gente fala de branding, é você ter o contato com a marca, de fato, ela ter uma emoção, ela ter, de fato, né, essa ação em cima disso. Como que vocês viram de mudanças, Janete, hoje? Vocês acabaram tendo um grande salão de pesquisas, vamos colocar dessa maneira, comportamentais. O que vocês enxergaram de benefícios nisso para os times? O que vocês entenderam? O que foi de mais curioso que você me falou? Poxa, olha a evolução desses times, olha quanto que a interação da marca, olha a distribuição, resultados, cases mais que você pode compactuar com a gente, pode compartilhar com a gente. Eu vou compartilhar o case da minha equipe de vendas, tá? Que eu acho que esse é o melhor case que eu posso que eu vivi na pele. Eu acho de casa, né?
é o de casa. Santo de casa faz milagre, né? A gente tinha um time de vendas que nunca batia as metas. E quando chegava, sei lá, fazia isso na empresa de consultoria, tá? Então eu levei esse time para o Escape e ele não batia as metas porque eles iam olhar, sei lá, 3, 5 dias antes de ter que fechar um mês, ia dizer, ih, não deu para bater a meta, etc, etc. Bom, levei esse grupo para dentro do Escape, coloquei eles dentro da sala e fomos observar. Nós somos psicólogos que fazem esse trabalho, que tem toda uma metodologia que a gente chama de MAP, que é um trabalho de evolução de equipe. Bom, eles começaram a jogar. Eles foram olhar para o horário, faltando 5 minutos para acabar. Quando eles olharam, falaram assim, a gente não vai sair da sala, faltam 5 minutos. Ou seja, o que acontece é que a vida real, ela se espelha dentro da sala. E você vê esse caso, que é um caso, você vê o líder, quando o líder é muito forte, você vê, por exemplo, o líder, todo mundo indo onde o líder vai. O líder vai, os pintinhos vão atrás, sabe? Tipo, você observa como é aí. Tem gente, cara, a gente já fez um trabalho com uma equipe de vendas do Brasil inteira, que eles eram geridos por conflito, né? Geridos por quem vende mais, você não vendeu esse mês, então geridos por conflito. Eram diretores de vendas regionais, assim, pessoas sêniores, entraram dentro da sala, teve gente que escondeu pista no bolso. Escondeu pista no bolso? Escondeu pista. Não entende o que é um trabalho em equipe, não entende que eu posso ajudar o outro. Se eu não vou sair, ninguém vai. Se eu não vou... O mapeamento é muito rico, né? Para liderança, por exemplo. Total. O mapeamento é muito rico. Então dá para ver muita coisa, dá para ver diferença entre gerações, isso é uma coisa muito interessante, que ao longo do tempo, são 10 anos, olha, capaz de ter passado 2 gerações nesses 10 anos que nós estamos, viu? Porque... E esse é um ponto que com o IA vai aumentar mais ainda, né, Janete? A gamificação vai ficar mais importante para isso também. Porque a geração prateada, ela tá voltando, as empresas estão focando em trazer de volta muita gente para o mercado, devido a gaps do mercado. E, consequentemente, a geração nova, ela está vindo com IA e tudo mais. Então, vai de expertise e IA. E a gente tem uma lacuna aqui. E a gente tem um treinamento. E esse treinamento, muito da gamificação resolve isso. Ajuda muito, né? Porque, assim, você aprende de uma forma que você não está percebendo que você está em sala de aula massiva, naquela palestra que você está assistindo, ou aquele treinamento que você está assistindo de horas. Então, você consegue capturar muito mais rápido aquilo que a empresa quer passar. A gente faz muito trabalho com missão, visão, valores, quando muda isso, quando muda a marca que a empresa quer passar, que a liderança quer passar para os colaboradores, talvez os novos valores, o novo tom de voz, nossa, tem 1000 coisas que podem ser passadas, e ao invés de eu passar no PowerPoint, ao invés de eu passo em uma gamificação que a pessoa nem percebeu, ela aprendeu tudo, e mais, a gamificação, ela dura demais, então as pessoas saem de lá brincando e falando, lembra que a gente viu isso, que a gente falou aquilo, sabe? Então, a pessoa internaliza sem perceber. Essa é a graça. E como que vocês fazem, Janete? A gente defende muito aqui o mercado criativo, quando a gente fala aqui no marketing depois. Essa é a principal bandeira que a gente levanta aqui, é um pouco de branding, né? Que é o que vocês batem bastante. E muito. Do mercado criativo. Eu vejo que no Escape 60 não tem melhor cenário para a gente falar do ambiente criativo. Vocês têm que se renovar a cada momento, a cada sala, tem que estar muito antenados, né, em relação a tendências, a inovações. Como você disse, nascemos ali buscando tabuleiros, aquilo e mudou tudo. Quando a gente fala disso, a gente hoje tem, né, até eu citei a questão do tabuleiro, porque hoje tem dados informando que, por causa do detox digital, as comunidades, até para sair do celular, e muitos de interação, justamente você falou mesmo, de interação, de estar junto, de jogo de tabuleiro, isso, aquilo, e óbvio que isso reverbera também nas ações do Escape 60, né? Óbvio que isso reverbera também nas ações ali, mais de interação entre equipes. Quando a gente fala disso, como que vocês conseguem
se atualizar de tantos, dessa era de informação que a gente está. Vocês precisam ser muito rápidos em relação a essa criatividade. De onde vem essa criatividade? Como se atualizar? Como trazer novidade? Olha, se a gente não inovar, a gente morre, né? Então, assim, não tem como. A gente tem pessoas que vieram no Escape, já fizeram todas as salas, muitas pessoas já fizeram todas as salas. Mas a gente tem algumas coisas mais importantes. A primeira, a gente tem muita parceria com estúdios. Então, a gente faz, por exemplo, com a Paramount, CSI, a gente faz com o X-Pirito, a gente faz o Chaves. Aí a gente faz... Então, a gente vai também buscar tanto na memória emocional das pessoas, né? Na memória que você... Poxa, agora a gente lançou uma sala da Turma da Mônica. E ela é uma sala adulto e infantil. Então, é para as crianças que estão tomando contato agora com a Turma da Mônica, que tem série, que tem filme, que tem várias coisas, e também para aquelas pessoas que têm uma memória afetiva. Então, a gente busca as duas coisas. Isso é a gente tem muitas salas que são licenciadas, que é legal, porque você traz aquele carinho que você não saía da televisão sem ver. Isso é uma coisa. Segunda, nós inovamos muito tecnologicamente. Então, as primeiras salas eram apenas cadeados, eram cadeados que você tinha que abrir. Hoje, a gente tem 1 milhão de opções. Então, a gente tem tem cadeado também, que abrir cadeado é uma delícia, mas também tem aquela porta que se abre que você não sabe de onde veio, aquela coisa tudo eletrônico, né? Então, mudou muito a tecnologia desde que a gente abriu o Escape. A gente tem uma equipe de inovação com engenheiros que fazem esse trabalho, com pessoas que vieram da área de games mesmo, e que trazem essa coisa de os games estão indo nessa direção, eles estão games mesmo de celular ou games de gamers, né? E a gente também tem uma coisa que estão sempre trocando de sala. A sala ela vai até um certo ponto, depois ela é modificada. E aí essa modificação a gente estuda demais. A gente viu, por exemplo, a gente acabou de fazer uma pesquisa com os nossos clientes, que as salas que eles gostam mais são as salas de mistério, depois as de terror, depois as de aventura. Então, é legal a gente ouvir também, a gente tem comunidade, que isso é uma coisa muito importante para a gente. Comunidade hoje é uma coisa, na verdade é um ecossistema, né? Não é nenhuma comunidade. Nós temos uma comunidade em que a gente tem pessoas que amam o Escape, né? E que nos trazem coisas também. A gente ouve, faz cocriação, a gente ouve o que eles pensam, o que eles gostariam, traz eles para eventos dentro da nossa empresa, para que eles conheçam os criadores, conheçam os sócios, façam coisas diferentes. E a gente tem muito influenciador também. O ano passado, a gente teve mais ou menos uns 550 influenciadores, assim, tipo 2 por dia quase, né? 1,5 por dia. É muito influenciador, né? Que vem também trazendo aquele público dele, que às vezes é um gamer, às vezes é infantil, às vezes é uma mãe que traz, às vezes é corporativo. Então, a gente tem onde nosso cliente está, nós estamos, né? Então, a gente está no TikTok, está no Facebook, está no Insta, então a gente vai de todas as idades aí para estar presente. Tem e-mail marketing, que é o principal meio de comunicação com as empresas também. Eu acho muito legal isso que você disse, porque é uma visão multicanal, né? Quando isso. A gente fala disso. Multicanal, que hoje em dia se confunde muito com omnichannel, se a gente vai falar disso. Então, a gente vai falar dessas vertentes, e você disse da Creator Economy. E a Creator Economy, eu chuto às vezes o roteiro, tá? Muitas vezes, mas eu sei também que são pontos aí que vocês tiram de letra. A Creator Economy e a comunidade está em alta. O marketing não fala de outra coisa se não for comunidade hoje em dia. É o que está em alta, é o que está ali. Creator Economy, a gente trouxe aqui o Rafa Velar dentro do podcast. A gente falou bastante com o Rafa Velar sobre isso no final do último ano. E ele falando sobre a Creator Economy, né, sobre a Brand Lovers, que é a plataforma dele também, e o quanto que isso é importante para empresas. Eu tive recentemente em eventos que se tivesse ali os líderes de comunidade
puxado toda a sua comunidade para o evento, tinha tido alguns resultados que eram bem diferentes também. Qual que é a importância, Janete, da Creator Economy? Eu acho que você disse um pouquinho disso, mas de estar ali com os influenciadores, não só o Caio Castro, não só ali o grande astro, mas também quem ali atinge a microcomunidade, o microinfluenciador, que uma das coisas acabam se cruzando, né? Tanto a comunidade quanto o micro-influenciador, um pouquinho. E também a importância para vocês de estarem em todas as plataformas. É legal você falar sobre games também, porque já abre o leque para outras coisas. A gente tem aqui uma série que é uma série de marketing games, onde a gente traz a indústria dos games. Eu sou um nerd. E não veio no Escape, não, Bruno, acabou. É uma vergonha. Eu tenho que e tinha do lado da minha casa, porque eu sou da ABC. Tinha do lado da minha casa, mas agora eu tô na. E Moema, vem para Moema. Eu tô na divisa com o Paraná agora. Tem que vir o Escape aqui para. Mas tem, bom, nós estamos em Curitiba, né? Mas para você acho que dá na mesma, né? Acaba sendo São Paulo mais perto. Mais perto, verdade. Mas, quando a gente fala disso, você está falando sobre games, e eu olho um pouquinho também do mercado de games, o consumidor de games mudando bastante. Eu sou daquela geração que acompanhava Resident Evil. Quando eu falava de Resident Evil, eu tinha que fazer puzzles, eu tinha que fazer tudo. Acho que é por isso que eu gosto tanto de iniciativas como Escape 60. Como que você olha para isso? Fiz várias perguntas agora em uma. Preciso lembrar de tudo que você falou. Bom, primeiro... comunidades a importância de multicanal. Bem, eu acho que assim, não tem empresa que faça trabalho com microinfluenciador como nós. Por quê? Porque, na verdade, todo grupo que vai lá no Escape, ele tira uma foto com as plaquinhas e ele, cliente, influencia a sua comunidade, os seus amigos, as suas famílias. Então, assim, nós damos muito valor para o próprio cliente, que ele é um influenciador, é o nosso primeiro influenciador, né? É a boca a boca, e aí a gente tem as redes sociais para ajudar a gente com os cenários, né? Eles tiram nos cenários, então também é bacana, é um conteúdo bacana para eles. Então, a gente trabalha desde eles até micro-influenciadores. E, assim, Neymar, mês passado, fez a festa de 34 anos dele no Escape 60. Então, assim, a gente vai desde o Neymar até o micro-influenciador mesmo, que é aquele que influencia sua família, seus amigos, passando por diversos. Então, a gente fala assim, nossa, que esse cara tem 5 milhões de seguidores, mas, às vezes, ele não alcança o que tem 5 mil e que conversa e conhece todos eles, né? Então, assim, é muito... A importância de trabalhar de A a Z, ela é fundamental. Então, começando aí. Ouvir essa comunidade também é importante. Então, a gente tem essa comunidade que a gente coloca a gente chama Escape Lovers, né? Os que amam o Escape, então eles sabem das coisas que vão acontecer com o Escape antes, eles têm alguns mimos, mas a gente também ouve o que eles têm para dizer bastante, né? Eles são muito legais e moram no nosso coração. Essa foi a primeira pergunta. Agora, qual foi a segunda? Me lembra da outra. O multicanal, né? A importância do multicanal. A mãe, ela está no Face, que ela que compra a festa infantil. A professora está no Face, a diretora da escola está no Face, que traz o Escape para dentro da escola. Aí eu tenho o Instagram, que também é mãe de jovens, aí a gente já pega crianças mais novas, que fazem suas festas no Escape, que trazem sua família, aquela mãe legal que quer fazer um passeio bacana que vai todo mundo gostar, então ela vem no Escape 60 e traz sua família. Ela é também aquela persona, né? A gente tem as personas muito bem definidas, né? Então ela também é aquela persona que traz os colegas de trabalho para um happy hour. Então, ela também é aquela que está no RH das organizações ou no marketing das organizações. Porque negócios são pessoas e pessoas são negócios, né, gente? Exatamente. Então, quem vem no Escape, ele tem que saber o que a gente faz. Porque se ele é uma pessoa física, ele é dono de uma empresa, ou ele trabalha numa empresa, ou ele tem um filho, ou ele... Então, assim,
lá no Rio, há um tempo atrás, foi o Luciano Huck. Quem trouxe o Luciano Huck? O filho do Luciano Huck, né? Então, é assim, é sempre essa conexão entre as pessoas e o que elas fazem fora, quando elas estão ali ou quando elas estão trabalhando, para nós ela é fundamental. Ela é uma persona hoje, mas ela pode ser várias personas, né? De que a gente não conhece, a gente não vê. Então, a gente precisa estar. Aí vai no Insta, aí vai no TikTok, no YouTube, é muito importante também. No Shorts, a gente descobriu no Shorts uma comunidade muito fiel ali de pessoas que nos acompanham. Então, assim, a gente tem. E as empresas respondem muito bem ao e-mail marketing. A gente tem, assim, a taxa de abertura de e-mail marketing nossa é absurda, cliques absurdos, porque eles realmente se interessam, sabe? E aquele cara que está ali também vai trazer o filho para a festa. Então, é um ciclo virtuoso, né? Eu acho que tem muitos pontos que são aulas que você deu agora. E é legal o público ouvir isso, porque existe ainda aquela máxima, fica um pouco na bolha de marketing isso, a questão do e-mail. Ah, o e-mail ninguém abre e tal. Mal Nossa, sabem que e-mail é o maior ROI existente no marketing. é inacreditável. Nossa taxa de abertura é maior do que 30%. É Maior que muito 30%, alta. a média é Maior 10%, está bom. É maior que 30%. A nossa sempre foi, há 10 anos. Não mudou. Eu achei que isso ia mudar, mas para a área corporativa é o que mais funciona. Sem dúvida alguma. É o Sem que dúvida. mais funciona. E outra coisa que é muito curioso, isso é uma comprovação. Eu gosto muito de um livro, Janete, que é o do Kahneman, O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né? E isso é Tá. muito da comprovação da teoria de Kahneman, que é a emoção, a questão da reação, da reatividade, ela só dá pela lógica devido à emoção. E o jogo, a gamificação, ela tem essa emoção. E um É isso aí. outro ponto que é legal para a gente trazer para a nossa audiência é que quando você fala de gamificação, e os games cresceram muito em termos disso, né, em torno disso, que é justamente sobre abrir a mente para uma absorção maior da mensagem. Então, quando você abre a absorção maior da mensagem em relação a até o neuromarketing, a gente pode bater um pouquinho nisso, vocês Tá. conseguem fazer muitas aberturas aí de entendimento para a empresa, seja para o público final, seja para a end, ou seja para toda a questão que envolve marketing. Tem uma amplitude muito grande de mensagem, né, Janete? Uma coisa interessante que você falando do e-mail marketing e da parte de conexão com as coisas, a gente também começou a fazer um marketing de conteúdo, que o Escape não é um especialista em marketing de conteúdo, porque nós somos um entretenimento. Afinal, ninguém quer ficar ouvindo a teoria do porquê que é legal o Escape 60. Ele quer jogar o Escape 60 e fim, né? Ele não quer. Mas as empresas querem. Então, a gente começou a ver, por exemplo, vai sair agora, dia 26 de maio, se eu não me engano, entra a NR1. Não sei se você sabe o que é a NR1, mas é uma NR1. norma nova em que faz com que as empresas precisem se preocupar não só com a saúde física dos seus funcionários, para eles não se acidentarem, para eles não terem algum problema dentro da empresa, mas também com a saúde mental. E o Sim. Escape é tudo para isso, porque ele tem tudo para unir pessoas, a trabalhar esses times, fazer com que o estresse diminua, fazer com que as pessoas se reconectem. Então, assim, a gente está ligado em tudo, né? Então, a gente está começando, para a área corporativa, a gente tem uma blog, né? E também é um meio de comunicação. Hoje a gente está fazendo SEO, GEO, então, a gente está pensando em como que o chat GPT nos acha, como que o Copilot nos acha, como que o Google nos acha. Então, assim, SEO e GEO é muito importante também. Então, assim, todos os canais possíveis. E o Google também, um canal muito importante para nós. Ele é realmente muito significativo, a busca no Google por entretenimento. O que fazer em São Paulo? O Sim. que, né? É isso. Você, Então, assim, olha quanto é um polvo aí, né? Você pensar é tudo, né? Você pensar é marca de conteúdo, é influenciador, assim, é todas as redes sociais. E fazer filme para TikTok todo dia,
haja criatividade, né? E haja equipe, não é Não é fácil. só uma criação por criação. Eu tive uma ideia. Até às Não. vezes acontece de você ir lá, criar um conteúdo, mas não é bem assim, né? Existe toda uma lógica em cima disso, uma estrutura de conteúdo para isso. Oh, Você falou uma coisa que é bem legal, que é NR1, né? E óbvio, vocês estão muito dentro disso também. A gente tem a nossa série de sustentabilidade. Então, o tá. Marketing The Podcast sempre está no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, a última carta da COP30, e o Marketing The Podcast estava junto. Então, a gente sempre está ali presencial 2 dias no FBGA, a cada 2 anos. E um dos patrocinadores que a gente tem é a Yuma SA, uma das principais formações executivas de saúde mental, né? Voltada à saúde mental, formação de liderança, treinamento em company, mas voltada à saúde mental. A NR1. Existem coisas, Janete, a gente conversou um pouquinho até no off aqui, sobre o Museu de Grandes Novidades. Eu adorei essa frase. Adorei. O marketing nada mais é do que um museu de grandes novidades para mim. Eu tive um avô que viveu e fez com que alimentou a família sendo cozinheiro da Ford, mas jogando futebol pela Ford durante 30 anos lá, tal, jogando e alimentando a família. Meu avô jogava muita bola. Gente, E hoje eu trabalhei na Ford, hein? trabalhou na Ford? Trabalhei na Ford. Meu avô, meu A avô, meu avô. Ford mora no meu coração. Eu tenho, como chama? Tudo pequeno. Muito, eu tenho Tudo. ovários azuis no meu sangue. Eu trabalhei 4 anos na Ford e foi muito importante na minha vida. Janete, eu sou do ABC, né? Você tem uma coisa que no ABC tem, A tinha, indústria né? automotiva. Era indústria automotiva. Ainda tem. Para quem é do ABC, sempre vai ter alguém da família que trabalhou na Volks, na Ford, na Verdade, GM. Todo verdade. mundo vai ter. Mas o meu avô fazia isso e ele ainda ganhava um dinheiro ainda jogando futebol e ele Ó, ficava na empresa ainda porque ele fazia parte dos times. Isso passou, isso parou e eu ainda era da geração que trabalhei na Whirlpool. E na Whirlpool eu tinha ali algumas questões de esporte, onde eu jogava, era até engraçado que meus gerentes eles chegavam, Bruno, você está arrumando meião, porque já era, 5h30 da tarde, eu vou lá jogar bola. E aí era bem curioso isso. E aí isso parou um pouco. E aí depois vem a NR1. Vem a NR1, hoje eu já vejo as Olimpíadas Corporativas, olha, tá vendo? É isso. isso fazendo com que o Corporate Games, né, use até vilas olímpicas para isso. A gente vê a gamificação como realidade. Por isso que eu falo, é um museu de grandes novidades. O meu avô lá nos anos 60, até os anos 90, ele já jogava, ele já aproveitava disso, já E jogava. isso fazia o que com o seu avô, né? Ele conhecia outras pessoas, ele diminuía o estresse, reconectava com as pessoas. Então, assim, a gente perdeu muito isso, né? Acho que a pandemia também trouxe um isolamento muito grande, né? Acho que a gente aprendeu também a viver sozinho, que coisa que a gente não sabia. Eu acho que a gente aprendeu a viver sozinho, isolado, que é uma qualidade. O ser humano se adapta a qualquer coisa, né? Isso é uma coisa realmente incrível. Agora, realmente o escape, por isso que a gente tá sempre ligado. Então, a gente vai fazer recrutamento de seleção, a gente consegue fazer pelo escape e é espetacular. Os nossos funcionários a gente recruta dentro das salas de escape, não tem como, Maravilhoso. não são diferentes. Nós fazemos o team building, que é esse trabalho de melhoria das equipes, a gente faz briefing, trabalha com as equipes, depois eles mesmos fazem um plano de ação para a melhoria da equipe. E a NR1 também é um trabalho que a gente também faz. Então, assim, são coisas que, fora toda a parte de passar a mensagem do que a gente quiser para as empresas, a gente tem um ônibus que vai até as empresas. Então, a gente tem a parte toda móvel também, né? A gente tem um ônibus, hoje ele está com Missão Impossível, com o filme Missão Impossível do Tom Cruise. A gente tem o ônibus, a gente vai em feiras e eventos, a gente faz muito evento para as empresas. Então, a gente entra dentro do stand de uma empresa, entre aspas, que, vamos pensar assim, ó, Feira do CIE, já que tem muito estudante me ouvindo, Feira do CIE. A gente fez uma época, nós fizemos o Bradesco lá dentro. Então, assim,
o estudante vai querer entrar no Bradesco numa feira de ser, ele quer ver a oportunidade de trabalho, ele quer ver como são as universidades, né? Ele faz isso. E quem quer entrar no Bradesco para ver se tem financiamento para a faculdade, se tem, são poucos. A gente fez o Escape, tinha fila de 2 horas para jogar o Escape 60. Olha que legal. E a gente fez o Bradesco ser as pessoas saírem de lá sabendo que eles podiam contar com o banco para poder estudar. Então foi assim, é muito interessante tudo que a gente pode fazer pelas empresas, não tem fim, sabe? E Não olha tem. que curioso isso, porque você está falando justamente de uma renovação de público. O Bradesco ele ficou muito dentro ele demorou um pouco para tomar essas decisões de posicionamento, né? E acabou ficando muito. Tá no brasileiro. O Bradesco é um banco brasileiro, muito na raiz brasileira. Mas a renovação de público é sempre importante. Eu falo muito isso do público também publicitário, justamente aqui no marketing de podcast, dessa linguagem mais despojada, mais sem aquela questão do engravatado e tudo mais, de conversar com a nova geração, que envolve muito propósito, que é muito do timing, e vocês estão muito nisso, nessa renovação. Olha, o Bradesco, vamos fazer gamificação para trazer, vamos levar vocês para dentro ali, então, poxa, e aí vocês têm um impacto totalmente positivo na marca, nessa renovação. Se a marca tiver o Escape 60 dentro disso, óbvio, com uma série de ações, né? Não pode pegar uma ação... Claro, lógico. Né? Mas é uma série de ações em cima disso, mas vocês são parte super importante e ativa dentro dessa renovação de público. Janete, agora eu vou abordar um pouquinho, pegar esse gancho, nesse Master Black Belt, né? Eu adoro quando fala de Master Black Belt, ou jiu-jiteiro, quase Black Belt, né? E aí eu falo um pouquinho disso, mas eu acho que tem uma coisa que tem que ser muito Black Belt mesmo, que é a pandemia, né? As empresas tiveram que tomar uma decisão, muitas tomaram decisões de diversas formas, e eu vejo uma coisa muito curiosa, que quem passou pela pandemia e conseguiu passar pela pandemia, não vou falar que passou bem, porque na pandemia ninguém ficou bem. Ninguém passou bem. Quem chegar para vocês e falou foi bem, eu mesmo, na época em agência, quando estourou a pandemia, um olhou para o outro na pandemia e falou, cara, e agora? A nossa sorte é que o digital teve a questão da explosão do digital. E aí, para as agências, não foi tão ruim. Mas quem era ali de evento presencial, a gente viu ali shoppings. Pessoal, ABC, gente, além de automotivas, tem shopping. Tá? Então, você via ali um monte de shopping fechado, shoppings ali que estavam tendo um grande prejuízo em cima disso. Porém, quem saiu disso viu o boom de 3 vezes mais do presencial. Mas as decisões da pandemia, Janete, como que foi para vocês? Que aí é uma decisão mais empresarial, para quem está ouvindo, porque o empresário nada mais é do que, por vezes, ou tem sócio ou não tem, por vezes é muito sozinho na hora de tomar essas decisões. E é muita pressão. E aqui fica um ensinamento de resiliência em cima de pressão para empresários. Olha, né, o que aconteceu com a gente foi, éramos 4 sócios, hoje nós somos 8. Nós temos sócios jovens, onde nós trazemos esses sócios mais jovens para fazer uma sucessão. Então, a gente tem essa visão de sucessão, que é bem legal, né? Então, a gente tem mais 4 sócios para que isso aconteça. Nessa época, éramos os 4 sócios principais, um olhou para a cara do outro e falou, e agora, senhores, né? Bom, o que a gente fez? Em 15 dias, a gente estava com o Escape 60 online, que a gente não tinha nada online, 0 online. E como acelerou, né, o digital, né? Em 15 dias. A gente tem um fornecedor espetacular que está com a gente até hoje, que ele é um fornecedor dessa área digital, e a gente em 15 dias estava bombando com as redes. O meu papel, assim, na área de marketing, era fazer com que as empresas, as pessoas, as escolas, não esquecessem do Escape, porque nós éramos um entretenimento muito novo. Sim. Nós tínhamos 5 anos de idade, sei lá, menos de 5 anos. E aí eu falei, nossa, vamos esquecer da gente, precisa... Então, a gente continuou fazendo conteúdo de marca, a gente continuou fazendo... A gente fez os jogos gratuitos,
muitos jogos gratuitos para pessoa física. A gente continuou com as parcerias com os estúdios, fez mais parcerias durante essa época. Então, a gente fez, assim, o Escape 60 do Bob Esponja, o Escape com a Paramount. A gente fez o Escape 60, a gente conversou com um monte de gente. Até, assim, Tata Werneck, a gente chegou a quase fazer com ela. A gente até fez e acabou não publicando. A gente fez Escape 60 do DPA, que é o Detetives do Prédio Azul, com a Globo. Então, a gente fez muita coisa para criança, gratuita, para que as pessoas não esquecessem da nossa marca. E para as empresas, as pessoas estavam cada uma num canto, e aí sim a gente fez trabalhos muito customizados. Então, a gente fez trabalhos para unir aquele grupo, para aquelas pessoas se divertirem muitas vezes, e muitas vezes é para passar mensagens, o que eles queriam passar naquela época. Eu vou dizer para você que a gente nadou de braçada. A gente teve um projeto com a Volkswagen que foi espetacular, que nós tivemos, a gente sorteou um Nivus, a gente lançou o Nivus durante a pandemia, com gamificação, e as pessoas entravam e quem resolveu mais rápido ganhou o Nivus. Então, eram centenas de milhares de pessoas num site que a gente tinha que fazer com que funcionasse todos ao mesmo tempo, sem cair o site, sem alguém se prejudicar. Olha, foi realmente muito desafiador, porque nós não éramos uma empresa desta área digital, né? Então, a gente teve que realmente fazer um milagre ali. Passamos pela pandemia e saímos melhor do que entramos. A gente tem um patrocinador barra investidor, que é a GovCorp. E justamente é uma coisa que a gente bate bastante, um outro programa que a gente vai trazer para o Marketing Depois. Marketing Depois, que é essa temporada, vai ter 12 programas. E um deles é o TechGov, que a gente vai bater bastante nessa questão de governança de TI. Né? E quando você fala disso, a importância de você ter um parceiro que tenha uma estrutura de TI para isso. Eu sinto bastante isso, Janete, que a hora que bateu ali em muitas empresas, elas sentiram o drama de não ter tecnologia integrada. Verdade. E aí, na hora que você não tinha parceiro de tecnologia integrada, não tinha governança desses dados, muitas coisas se perderam ali. E vocês tiveram aí uma grande parceira, pelo visto, que fez... Foi assim... Foi incrível, sofremos, viu? Foi um sofrimento. Imagino. Mas a gente passou e hoje, né, a gente tem, por exemplo, sala que tem IA dentro da sala. Então, assim, tem que acompanhar tem que acompanhar o dia a dia, as novas gerações, enfim, né? Tanto na memória afetiva, quanto nas coisas mais novas, quanto na tecnologia. Não tem como fugir. Mesmo nós temos apesar de sermos uma empresa presencial, a tecnologia ela é fundamental para a gente. Você sabe que é curioso isso? Essa era a minha última pergunta para você. E é legal que você já engatou e você já fez esse gancho para a pergunta, já jogou a bola na marca do pênalti, deixa eu bater aqui para o gol. Quando você fala de IA, hoje para vocês, eu não tenho como fugir dessa pergunta. Não tem. Eu trouxe aqui a NVIDIA no podcast, eu já trouxe a Twilio, eu já trouxe a Cloudera, já tive grandes big techs. A NVIDIA já veio mais de uma vez no podcast para falar sobre isso. E eu não tenho como fugir. Porque por mais a gente esteja falando aqui de evento presencial, a gente não tem como fugir da IA, que é uma nova revolução. Eu ouvi que a IA, depois da questão da revolução industrial, a IA é a grande revolução que a gente teve, né, hoje em dia. Eu li isso e eu falo, cara, acho que eu concordo em certos pontos, acho que tem outros eventos para considerar nesse meio, mas, de fato, o impacto a gente pode comparar. Como casar isso no dia a dia de vocês, Janete? Você está falando que vocês ali têm salas junto de IA, vocês têm essa estrutura, vocês acabam inovando, trabalhando em cima disso. Como integrar isso e integrar isso com diferentes gerações? Bom, a primeira coisa, assim, nós temos 2 focos de IA, né? Nós temos o foco interno e o foco para os clientes. Então, são 2 coisas diferentes. A parte interna, assim, eu acho que a IA ela vai ser uma nova revolução industrial, ela tem tudo para ser, desde que a gente consiga
passar do ponto de usar o chat GPT para procurar quem foi o campeão de 1951 do campeonato, do campeonato mundial, que foi o Palmeiras, obviamente, todos sabem, certo? Dúvidas? Eu sou o que mais defende isso, Janete. Não dúvida nenhuma sobre esse assunto. Não, nenhuma, e maior time do Brasil, inclusive. Sem dúvida alguma, mas sem dúvida nenhuma. Não estou sendo clubista, pessoal. Não estou sendo clubista aqui. Não. Então, eu nem sabia que você era palmeirense, joguei essa. Bom, mas a verdade é o seguinte, a gente está usando muito a IA para coisas que não melhoram a nossa produtividade. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é usar internamente a IA para produtividade. Se você olhar hoje a RD Station, tem módulo de IA. Sim. Então, a RD Station, que é o nosso CRM, né? A gente tem tanto o RD Station Marketing quanto o de vendas. Eles têm módulo de IA. E lá ele pode te ajudar em 1 milhão de coisas. Desde colocar todo o seu conhecimento lá dentro, e quando o cliente te perguntar, o vendedor consegue puxar o que a empresa acha sobre aquele assunto e responder. Então, assim, a gente tem toda essa parte interna que não tem como fugir, né? A gente está desenvolvendo um novo negócio, que eu nem sei se eu podia falar para você, mas estou falando. Estamos desenvolvendo um novo negócio que em breve teremos alguma novidade. É exclusivo aqui, Janete? É exclusivo? Mas eu não posso dizer. É exclusivo, a novidade é exclusiva, mas eu não posso dizer o que é ainda. Mas eu posso dizer, em breve, a Lara, eu acho que o pessoal da RPMA, que é a nossa agência, ela pode dizer para você bem quando estiver bem pertinho. Acho que aí vale a pena. Nós vamos usar muito IA ali nesse novo negócio. E no Escape 60, a gente está com uma sala com IA. Então, uma IA, você tem que vencer uma IA dentro da sala, que é uma sala da Missão Impossível. Então, a gente tem o filme Missão Impossível e a IA é que quer destruir a humanidade e tal. E você fala com a IA e responde para a IA. E cada vez é diferente o resultado que dá na sala. Então, foi um bom tempo de estudo. O pessoal da área de inovação fez um trabalho espetacular. E é como se você estivesse conversando com uma pessoa mesmo, né? Que tivesse... E você estivesse respondendo, enfim, foi uma experiência legal e essa geração nova tem gostado muito. Agora, você falou das gerações, né? Eu preciso falar da minha mãe aqui, porque aqui eu posso falar, eu preciso falar dela. Ela tem 82 anos e ela está fazendo curso de computação. E ela chegou maravilhoso. no de computação. Ela chegou no curso de computação e chegou o professor e falou assim, olha, não me venha explicar como liga o computador, porque eu já sei. Eu já faço todos os meus pagamentos pela internet, eu já pesquiso e faço todas as minhas compras pela internet, e ela faz. Eu vim aqui aprender IA. Então, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu acho que tem muita gente conectada por aí. Eu acho que tem tanta riqueza nisso que você falou, tem tantas aulas nisso que você falou agora. Eu ouvi, eu acho que eu já conversei, tem mais de 150 episódios do podcast. Tá. Na última temporada, eu conversei muito sobre IA. E eu não tenho como fugir de IA, porque me fecharam também dentro de um quadro que a gente tem de noticiou, com todos os big players de tecnologia, do Vale do Silício, todo mundo, e a gente bateu esse papo em salas fechadas no Rosewood, né? Sei. E quando a gente pensa um pouquinho disso, você falou uma coisa que realmente a gente precisa parar de ver sobre Mundial, né, e sobre futebol, campeão e tudo mais. Embora o tema muito me agrada quando envolve o Palmeiras. Mas a questão a gente precisa pensar um pouquinho em cima disso. Hoje a gente tem agentes. Eu conversei com grandes bancos, não vou citar quem são os bancos, não vou citar quais são as iniciativas nem as pessoas, mas onde níveis hierárquicos altos estão com equipes montadas de 10 pessoas que são clones delas, ou seja, os famosos twins. Quando a gente vai falar um pouquinho disso, a gente está falando sobre a IA vai fazer você perder emprego? Acredito que sim. Acredito, se você for um operacional, eu acredito que sim. Como alguns estão falando, a questão é, quem pensa, acho que os trabalhos eles não vão ser excluídos, mas eu vejo que os trabalhos eles vão mudar. Bom.
e eles vão mudar, eles já estão mudando, para uma questão: o humano nunca vai ser substituído. Esqueçam isso. A gente está em época de SXSW, né? Então, o SXSW, ano passado, todo mundo esperou isso. Vai acabar, nossa, IA, o que a gente pode fazer? E era sobre saúde mental. O maior ponto que tinha lá era a saúde mental e como que a IA podia ajudar mentalmente os humanos. Quando a gente fala de agora, é como as IAs podem ajudar mais os humanos, pelo que eu estou vendo do que está saindo da SXSW, que está acontecendo neste momento. E quando a gente olha para isso, a gente fala: poxa, beleza, como eu vou trabalhar para esses agentes? Como eu vou fazer esses agentes trabalharem para mim, na verdade? Como que eu vou fazer essa extensão? Porque é o que mais fala. Como que eu vou ter mais extensão IA que pensa e debate comigo, que me faz desenvolver uma ideia melhor? Gente, o CEO da Perplexity, ele disse exatamente o quê? Olha, o meu time que desenvolve a Perplexity, ele é obrigado a revisar tudo que a IA fala. Sim. Porque, no final das contas, gente, quem alimenta a IA somos nós. Uhum. Então, se a gente alimenta, ali é um facilitador, é um framework, é um facilitador, é um meio de trabalho, não a forma de pensar final. E aí, quando você falou uma coisa que é bem legal, que é como a gente vai encaixar isso no nosso dia a dia para aumentar uma produtividade. Só que a gente tem um outro problema, porque o pessoal está entendendo também produtividade como um aumento incessante de produtividade, como realmente uma questão que não vai precisar pensar. E não é assim. Precisa pensar, precisa juntar essa automação, juntar essa tecnologia com um pensamento sistêmico, ou seja, um pensamento do todo funcionando por um objetivo. E também tomar cuidado, e aí eu vejo que isso vai ser um problema no futuro próximo, sobre o excesso de produtividade. E esse excesso de produtividade ele já é uma pauta que está sendo discutida em alguns pontos. Uma outra coisa que você falou que é muito legal é da sua mãe. Aliás, muito legal a sua mãe. Tá já falando, não, demais, gente. muito legal. Mas eu vejo que a gente precisa não ter... O Brasil ele vai ser um país mais evoluído, um país de entrega. Não vou entrar em questões políticas, muito pelo contrário, vou falar de questão econômica. E quando a gente fala disso, o país ele vai ter uma distribuição, ele vai ter uma evolução a partir do ponto que diminua a diferença com o país de primeiro mundo. Se você vai, por exemplo, aos Estados Unidos, e para quem já esteve lá, sabe que a Virgínia, por exemplo, que é uma parte mais, usando o exemplo da Virgínia, ou lugares mais com pouca população, tem ali o iPhone 17 Pro Max para comprar, ou então tem uma questão de economia muito forte, onde diminui, onde tem o poder de compra, onde tem acesso e tudo mais. Quando a gente fala no Brasil disso, tem ali o interior de São Paulo, o interior de localizações do Brasil, onde a IA não é nem perto de realidade. Não é nem perto de realidade. Mas a gente precisa levar a informação e levar casos como o da mãe da Janete, que está ali, já computação, IA, porque isso vai facilitar de lugares onde tem a menor estrutura, que dê mais movimento, dê mais capacidade, mais formas de aquilo de ser desenvolvido, daquela localização ser desenvolvida. Olha, Bruno, nós perdemos a Revolução Industrial, né? Nós perdemos o trem da Revolução Industrial. Aquela indústria automotiva que você conheceu, ela era a de ponta, né, no país. Mas hoje nós somos um país essencialmente agrícola, né? É o que leva esse país para frente, é isso. Com muita tecnologia, mas é um país que tem é um país agrícola. Esse gap, né? Eu só espero que a gente não perca o trem da inteligência artificial. Isso depende muito dos nossos dirigentes, muito dos nossos empresários, e muito das pessoas também, né? Mas eu realmente espero que a gente não perca, que não aumente essa diferença, sabe? Que diminua essa diferença, que a gente consiga diminuir essa diferença. Isso para nós é muito importante. E que tenha mais mães da Janete entrando na faculdade de computação, nas aulas de computação e já mexendo com IA. É isso aí. Exato. E se a gente não tiver isso, as nossas gerações vão estar atrasadas. E isso vai ser um problema também de saída de mercado.
né, no final das contas. Então, isso é um problema. Então, você falou uma coisa muito legal, só para deixar um gancho para futuras conversas que a gente vai trazer no Marketing The Podcast, que é justamente o agro. Então, gente, o agro é pop, o agro é tech, tá? Então, o agro É muito tech. é muito tech. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o antigo cortador de cana não tem, é raro onde tem, porque hoje são maquinários, hoje são drones, são N situações. Eu tenho um dado que até num podcast, ouvindo a John Deere falando sobre isso, que 100 milhões de brasileiros são impactados direta ou indiretamente pelo agro. O serviço de 100 milhões de brasileiros é direto ou indiretamente impactado pelo agro. Isso é quase metade da população. É isso aí. Só do agro. Então, a gente está falando de um mercado muito grande que move o Brasil. Né? A gente vai estar em feiras agro, Escape 60, indo na feira agro, porque a gente entende o poder que tem esse mercado, que ele realmente é muito forte. Ele está no interior, ele precisa de muita coisa também, e ele pode se renovar. Hoje, os filhos dos grandes fazendeiros ou os filhos da outra geração, né? Outras gerações estão assumindo e com outra cabeça, né? E a tecnologia está impressionante realmente no agro. Ela é parecida com a Europa, tanto que eles têm tanto medo desse acordo, né? Da gente fazer o acordo com a Europa por isso, né? Por essa igualdade da nossa produtividade do agro, do nosso preço, né? Fora a moeda, enfim, é uma série de coisas. Mas eu acho que essa é uma área muito legal. Pode pegar o gancho, que é bom. Você tem novidades, a gente vai trazer para isso aí. Tá Janete, e é bem legal também, a gente vai ter um programa. Então, a gente tem o Marketing The Podcast do interior. Eu vou trazer grandes nomes da comunicação de grandes empresas do interior para bater um papo aqui no podcast, porque uma coisa que eu sempre reclamei dentro de agências é a falta de conexão entre a paulista e o interior, o countryside, né? Vamos colocar dessa maneira, assim, o interior das grandes metrópoles, tá? Então, eu sempre falo bastante disso, e o Marketing The Podcast no interior vai ser justamente sobre isso, sobre fazer essa conexão com o endosso do Walk Together, que é uma iniciativa com observatório no interior para comunicação, também endossado pela ESPM. Então, a gente vai ter aí um programa bem legal, aí, episódios bem interessantes batendo nisso. Bom, e a gente vai em Campinas também, hein? Então, estamos indo para o interior de São Paulo também. Isso é uma coisa legal. Estão chegando mais perto de mim, então, hein, Janete? Estão chegando mais perto de mim. Estão em Campinas. Vamos abrir em outras cidades do interior também em breve. Estamos aqui. É isso aí. Janete, chegamos ao final aqui, 1h06, nem percebi que chegou 1h07. Nós somos de A a Z, hein? Fomos né? Falamos de tudo. Acho que o podcast é justamente isso, sentir a vontade, se divertir, conversar, e a gente poder falar um pouquinho. E vida longa ao Escape 60. Obrigada, então, vida longa, que eu volto a falar. Eu sou um nerd, então tudo que for de gamificação, eu sou o primeiro a levantar a bandeira. Temos lançamos um livro de enigmas. Aí pode procurar aí, na Livraria da Vila, você encontra esse livro para comprar. E é bem legal também, porque a gente está expandindo não só o que é estar nas redes, mas também estamos com livro, estamos começando com outras coisas mais offline também, para que as pessoas levem a marca para casa, sabe? Também é uma outra estratégia. Show de bola. Janete, queria te agradecer muito pelo seu tempo aqui, tá? Muito prazer, a gente ficou com esse papo, a gente conversou bastante há uns anos atrás, e depois a gente voltou a se falar com mais profundidade agora. Quero te agradecer por esse tempo, porque eu sei que o dia a dia, com N reuniões, N situações, a gente é muito valioso o tempo e cada vez mais, tá? E seja muito bem-vindo aqui no Marketing The Podcast, para outros programas, para outras situações. Aqui a casa é sua, tá? Muito obrigada. Fiquei muito feliz, adorei, amei. Foi um bate-papo muito leve, divertido, mas com muito conteúdo. Acho que a gente passou por coisas muito sensíveis do marketing, né? E muito bacanas. Acho que valeu muito. Bruno, eu agradeço muito pelo convite. Eu acho que a gente bateu 1 hora de papo bem profundo, falamos muitas coisas de marketing.
viajamos pelo marketing do Escape 60 e eu tenho um orgulho enorme das pessoas conhecerem o Escape, né? Porque é o fruto do nosso trabalho e onde estiverem, né? E quem forem, que persona for, a gente está presente. E agradeço muito o convite e estou à disposição aí para outros bate-papos. Não, agora vai ter que refazer de novo. Estou à disposição para outros bate-papos, tá bom? Imagina, tá ótimo, Janete. Obrigado. E, gente, como vocês sabem muito bem, a Janete aqui já está convidada até para outro programa, que é o Que Campanha é Essa? Do Marketing The Podcast. Como eu falei para vocês, a partir agora de 2026, a gente vai ter, na sexta temporada, 12 programas. Então, vamos ter outros apresentadores, não só o Bruno. Então, a gente vai ter 6 programas, aí, 6 apresentadores. A gente trouxe aí um pessoal bem gabaritado, bem mais gabaritado que o host aqui de vocês, inclusive, tá? Para poder ser o apresentador. E com temas que são desde tecnologia até automação, vendas e por aí vai, tá? Mas a Janete está super convidada e vamos ver se ela aceita, tá? A vir aqui ao Que Campanha é Essa? O Que Campanha é Essa nada mais é do que a gente colocar campanhas, e é um programa 100% publicitário, que a gente colocar campanhas super premiadas e a gente poder trazer o anunciante, a gente poder trazer a agência, trazer o canal de mídia e uma quarta parte, seja o audiovisual, seja o PR, seja quem for, para poder falar um pouquinho sobre as suas perspectivas de campanhas que fizeram sucesso. Tá? Legal. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso e, óbvio, né? Voltar também para o Marketing The Podcast em algum momento, para a gente bater um papo sobre outros temas. Como vocês sabem muito bem, o Marketing The Podcast só é possível porque nós somos também parte do Decimos Marketeers, que nos apoiam aqui. Então, a maior comunidade de marketing do país. Ela apoia aqui o Marketing The Podcast, nos apoia em vários eventos, inclusive também no canal Tech, que a gente teve recentemente, e teve o apoio do Decimos Marketeers. A Yuma S.A., do meu grande amigo e mentor de carreira, Luiz Escavarda, que tem aí uma longa história pelas empresas, pelas multinacionais, em que está com a Yuma S.A., ele e o Alberto, que acabam também nos apoiando sobre a questão de pós-graduação executiva e super atualizados com a NR1, porque saúde mental é a base da Yuma, e também em relação aos treinamentos in company. Então, se vocês querem aí treinamentos in company, se vocês querem uma faculdade executiva atualizada, atual, é Yuma S.A. E também agora é o primeiro episódio que a gente fala da GovCorp. Então, a gente está falando aí da estruturação de TI, estruturação de processos, né? Acho que a Janete falou um pouquinho sobre isso hoje, e a importância da GovCorp para a sua empresa. Então, são nossos patrocinadores, apoiadores, e o Marketing The Podcast encerra aqui com a gente falando aquela frase que é a mais inteligente que já disseram: só sei que nada sei. Então é isso, um grande abraço e até a próxima! Valeu, obrigada! Marketing The Podcast.